Você já ouviu falar em Ronald Reed? Ronald Reed, na verdade, pessoal, foi um investidor dos Estados Unidos que ele fez uma coisa que surpreendeu muita gente, tá? Antes de eu falar para o que ele fez, né? Curte, comente, compartilhe esse vídeo aí, assim, para que mais pessoas possam conhecer a história desse cara, tá? Na verdade, olha só o que aconteceu. O Ronald Reed, ele foi frentista durante mais de 20 anos, né? Ele trabalhou como frentista no posto de gasolina. E ali ele tinha o costume de ler muito sobre ações, ele lia bastante jornais ali assim sobre ações, ele gostava de ficar, no caso, pegando esse material e lendo, né? Revistas e tudo mais, os jornais que tinha ele lia ali a página que falava sobre investimentos e tal. E ele começou ali a comprar ações de várias empresas, tá? E lógico, né? Ele estudou ali bastante, porque ele lia, como ele lia bastante sobre o assunto, automaticamente ele foi ali investindo nas empresas que ele achava que eram as melhores empresas para ele. O que aconteceu? Quando ele começou a investir nessas empresas, ele usou o método chamado buy holding, que é comprar para guardar, ou seja, ele não vendia as ações que ele comprava. Tá? Ele foi investindo durante muito tempo da vida dele e ele não vendia as coisas que ele tinha. Então ele foi acumulando ali um total de ações. Quando ele se aposentou, ele não parou de trabalhar, tá? Ele gostava de trabalhar porque ele falava assim que a vida dele era lidar com as pessoas e atender o público. E ele gostava de fazer isso, né? E aí ele saiu do posto de gasolina e foi trabalhar como porteiro. Trabalhou como porteiro durante um tempo, depois ele foi trabalhar como zelador em um prédio, né? Ele continuou ali fazendo o trabalho dele. Ali ele trabalhou como zelador durante mais 17 anos da vida dele como zelador. Ele já havia se aposentado ali como frentista e continuou trabalhando ali, no caso, como zelador, né? Então o que acontece? Depois de um tempo, ele pegou e ele viu que já estava com uma idade avançada e tudo mais. Ele era casado, né, tal, e ele tinha, nesse casamento, havia um garoto assim, que não era filho dele, ele era filho da esposa, é enteado dele, né? Mas ele criou um grande amor pelo esse garoto e tudo mais. E o que ele fez? Quando ele faleceu, ele deixou a herança, né, das ações que ele tinha para esse garoto aí, assim tal, um total, e o restante ele doou para o hospital da cidade e também para a biblioteca pública da cidade. Então veja bem, esse cara, ele acumulou um patrimônio de 8 milhões de dólares, do qual ele deixou 2 milhões de dólares para o seu enteado, 1 milhão de dólares ele deixou ali assim para a biblioteca pública da cidade e deixou também, no caso, 5 milhões de dólares para o hospital da cidade, tá? Então aí você vê o seguinte, um cara que as pessoas olhavam para ele e muitas vezes talvez não dessem nada, né? Mas que ele tinha ali assim uma grande coisa de começar a investir. E ele começou muito cedo e acumulou um patrimônio de 8 milhões de dólares. Então, isso é para desmistificar aquele negócio de que investir é para rico, investir é para quem tem muito dinheiro, investir é para pessoas que já nascem com isso, a pessoa tem que ter o dom. Não tem que ter o dom, não tem que ter nada. Basta apenas você ler sobre o assunto, basta apenas você ter vontade e você, claro, começar a comprar ali assim os seus primeiros ativos. Esse investidor, o Ronald Reed, ele fez o seguinte, ele foi lá e ele começou a comprar, começou a ler, a comprar e, claro, conforme ele foi tendo mais sabedoria, tá? Com o passar do tempo, ele foi comprando melhores papéis, mas mesmo assim, ele não se desfazia daqueles que ele já havia comprado. Tanto que quando ele morreu, ele tinha mais de 70 ou 80 empresas na carteira dele, tá? Acumulando um total aí de 8 milhões de dólares, tá bom? Então, você pode até mesmo nascer pobre, mas a opção de morrer pobre é você quem decide, tá ok? Basta apenas você dar o primeiro passo rumo à sua riqueza ou à sua instabilidade financeira. Só depende de você.